Olá, tudo bem? Eu sou o Cretiel e depois de várias tentativas de gravação, que o negócio hoje aqui encrespou um pouquinho, mas com a paciência de todo mundo que está aqui na sala, a gente conseguiu gravar. Eu também quero deixar um recadinho, antes de mais nada, que é a última aula de Tira Dúvidas, o Tira Dúvidas 9. Eu também tive um problema técnico aqui, embora a aula tenha ocorrido. Sorte de quem estava presente, modéstia à parte, azar de quem não pôde participar, porque eu não consegui enviar para o YouTube nem nenhuma outra plataforma, porque deu problema na gravação. Hoje deram uns problemas iniciais aqui, mas aparentemente está tudo resolvido e a gente então já pode começar. Estamos aqui com o Arthur, com o Yasuda e com o Luiz Leal na sala. Então eu quero dizer que já estamos prontos, uma boa noite a todos e vamos lá. Que comecem os jogos, então. É isso aí. Arthur, você Bom, estava então, lá no grupo com problemas, né, Arthur? tá. Eu consegui. O meu sistema estava com alguns probleminhas e isso eu vou arrumando ao longo do tempo, mas o que eu estava precisando era me conectar à rede, e eu consegui. Poxa, já está usando, já é usando o que você conseguiu ou não? Sim. Eu Mara, coloquei o IW, eu fui lá no repositório do Debian, baixei o IW e joguei no pendrive. certo. Aí eu instalei ele pelo DPKG e aí continuou, daí eu consegui subir a interface e funcionou. Maravilha, sim. E é que ele é um outro computador. E eu vou usar ele como servidor, então não vou precisar de interface gráfica, de nada disso. Então é Ah, só o básico entendi. mesmo. Ah, muito bom. Quanto menos coisa tiver, melhor. Eu também sou partidário dessa Sim. ideia de ter o mínimo necessário, né? Não gosto de sair É, colocando se um tu monte. sabe ler e escrever como você mesmo diz, já tá bom. Já tá bom, né? Inclusive não precisa nem de É, monitor, né? bom, Dependendo do caso, que você pode acessar remoto e vamos é, embora, né? bom, mas a Diga primeira lá. pergunta, então. Manda, Arthur. Eu sempre tive algumas dúvidas em relação à compilação de programas. Certo. Aqueles programas, o Source Code que você baixa, que vem em tar ou targz, enfim. Eu eu já compilei alguns programas, só que isso faz muito tempo atrás e não ficou muita coisa. Eu queria alguma dica, alguma ajuda, uma explicação. Bom, fundamentalmente, né, o que é preciso para compilar um programa é o código do programa e um compilador. Então, o básico do básico é isso. Então, um programa, por exemplo, em C, muito simplinho, vocês um Hello World, por exemplo, para você experimentar, você com um editor de texto edita o código, tem um monte desses disponíveis aí via internet, edita o código e posteriormente vai rodar uma linha de comando muito simples também do GCC para gerar o código objeto, gerar o programa compilado no formato para um GNU, no formato ELF. Né? Muito bem. O que acontece? Alguns programas, para serem compilados, talvez a maioria deles, para ter algum tipo de resultado, vão precisar de algumas bibliotecas. Então é comum se encontrar no código de um programa C umas diretivas chamadas include. E essas diretivas chamadas include são justamente para se incluir algumas bibliotecas de funções, uma ou algumas bibliotecas de funções, para que o compilador, ao ler isso, consiga linkar, né, juntar no código, no código do binário resultante, que ele precisa acessar essa biblioteca, ele precisa carregar essa biblioteca em tempo de execução. Né? Então esse é o processo básico de compilação de um programa. Programas mais complexos vão fazer uso de um script que é o chamado makefile. E o que o makefile faz? O makefile ele faz justamente essas um monte de outras coisas, mas fundamentalmente podendo fazer essas inclusões e gerar uma linha bastante complexa do GCC, passando uma porção de parâmetros e de flags e tal. É claro que um programa bem simplinho que a gente faz não tem nem makefile, a gente pode fazer simplesmente com uma linha do GCC muito simples. Programas mais complexos vão ter esse makefile para produzir as linhas todas para que a compilação possa se dar. Alguns programas, quando a gente baixa o código fonte, ele também tem um script, também vem com um script, que é o configure.
O que é o configure? Configure é um script que verifica se você tem instalado na máquina que você vai compilar os recursos necessários, como algumas bibliotecas de desenvolvimento, para poder compilar aquele programa. Então o ./configure verifica isso e boa parte deles também cria o makefile. Então é muito comum para se compilar um programa, se baixar um arquivo tar.gz, por exemplo, do código-fonte, e aí expandir esse arquivo, quer dizer, extrair, né, o conteúdo dele, ir até o diretório do fonte e rodar lá, ./configure, para verificar se você tem instalado todos os requisitos para poder fazer a compilação, daí um make, faz a compilação, e daí o make install, que também vai ler esse arquivo makefile com a entrada de install para copiar os arquivos para os lugares devidos e coerentes. Essa, digamos assim, é a forma genérica de fazer uma compilação. Na hora que você roda o ./configure, se tiver faltando alguma coisa, vai aparecer uma mensagem, olha, está faltando tal biblioteca. Meio que vai ficar por sua conta descobrir onde é que está essa biblioteca, a que pacote ela pertence, né? É muito diferente esse processo de se instalar e compilar o pacote fonte, por exemplo, no Debian. No Debian, para você, eu posso mostrar aqui para vocês, vamos mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui o meu terminal, mudar aqui a apresentação para a apresentação que apresenta o terminal, deixa eu ver se vocês já estão vendo aí meu terminal, maravilha. Deixa eu tomar um cuidado aqui de fechar a minha jaula no outro ambiente que eu estou, já está fechada. Então vamos lá, vamos nos tornar aqui toda poderosa rotina. Então eu vou abrir aqui a minha jaula. Continua tudo bem aí? Continua tudo bem. Então olha só, aqui é a minha jaula de desenvolvimento. É aqui que eu desenvolvo os meus pacotes. Então num Debian, se eu quero fazer a compilação de um pacote que já está no Debian, a gente pode, no Debian, tem dois conceitos. Quando a gente faz apt install em um determinado pacote, um exemplo aqui, rows, eu não vou fazer isso, vou botar só um "-d" aqui para ele fazer o download, mas num apt install, o que ele está fazendo de instalação? Ele vai instalar o que a gente chama de pacote binário, ou seja, ele vai baixar arquivo ou arquivos deb que contém o pacote já pré-compilado. Muito bem, mas eu não quero isso, eu quero baixar o fonte. Então, se eu quiser baixar o fonte, como é que eu vou fazer aqui? Por exemplo, eu vou criar um diretório chamado fonte, vou até esse diretório chamado fonte, e aí o comando que a gente dá é um chamado apt source. Para isso poder funcionar, veja só que o source list dessa máquina, etc apt source list, além dele ter aquela entrada normal, deb e o nome do repositório que a gente quer, ele tem também uma entrada que é deb-src. Essas entradas deb-src é justamente para poder se ter acesso aos pacotes fontes, aos deb fontes. Então, como aqui eu tenho, se eu quiser baixar o fonte de um determinado pacote que está no Debian, a gente roda apt source, vou baixar esse rows aqui, e apt source rows. Então o que foi baixado? Se eu olhar nesse diretório aqui agora, eu vejo que foi baixado o rows debian tar.gz e o rows orig tar.gz. O que é cada um deles? Esse rows 041 orig tar.gz é o código-fonte do próprio upstream, ou seja, do desenvolvedor do programa, no caso aí, o programa chamado rows. Então, esse pacote veio da infraestrutura do Debian, mas ele é idêntico ao código-fonte que o criador do programa, que a gente chama de upstream, criou. Esse outro aqui, esse outro arquivo tar.gz, ou tar.xz aqui no caso, é a alteração que o mantenedor fez, são as informações que o mantenedor de um pacote Debian fez. É aqui que estão as informações para os robôs poderem compilar esse pacote. O apt source
além de baixar, ele também já extraiu tudo isso e colocou isso dentro do diretório rows o número da versão 0401. Então, se a gente olhar aqui dentro desse diretório, a gente vai ver uma porção de conteúdos, que são os conteúdos distribuídos pelo fornecedor do pacote, pelo upstream, e um diretório Debian. Esse diretório Debian é o diretório em que o mantenedor do pacote, o criador do pacote para o Debian, interfere e mexe. Então é justamente esse diretório Debian que foi compactado e empacotado aqui nesse tar.exe. Então, se eu olhar aqui dentro do diretório Debian, essa estrutura de arquivos que tem aqui não é desenvolvida pelo upstream, não é desenvolvida pelo criador do programa, e sim pelo empacotador Deb do programa. Então, aqui tem uma porção de coisas, como, por exemplo, falando daquilo que a gente falou, vou olhar esse arquivo chamado control, e aqui tem o nome do programa, do pacote source, em que seção ele vai e tal, quem é o mantenedor, e aí veja só, tem aqui as dependências de construção desse pacote aqui no Debian. Então, por exemplo, por conta de eu construir no Debian, a gente usa uma ferramenta chamada Deb Helper, que ajuda a fazer essa compilação e essa construção. Além disso, tem uma porção de outras que são típicas do próprio upstream, essa locales, locales-all, PyLint, Python 3 e assim. São os nomes dos pacotes no Debian que tem as bibliotecas que são necessárias para compilar esse pacote. Como é que isso veio parar aí? Isso veio parar aí porque, olhando a documentação do upstream, verificando o que era necessário para poder fazer a construção desse pacote, a gente descobre quais são os pacotes que tem isso no Debian e coloca aqui nesse arquivo control. Essa outra parte inferior desse arquivo mostra os pacotes binários que a construção desse pacote fonte vai fazer. Aqui no caso ele vai criar um pacote binário chamado rows e um pacote binário chamado Python 3 rows. Então esse é o formato. É claro, aqui é mais, digamos assim, é mais específico do Debian. Não sei se é mais complexo, talvez, mas é mais específico do Debian, né? Eu vou fazer um teste aqui para ver se aqui a gente tem tudo pronto, né? Se eu tivesse... Deixa eu abrir um parênteses aqui, professor. À vontade. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o source code do HTOP e eu quiser modificar ele para rodar na minha máquina, eu tenho esse direito e eu posso fazer isso. Claro, o software é livre, né? Então, se eu rodar aqui apt source top, né? Top. Não, é o HTOP. HTOP, perdão. O top é um programa também, mas está em outro Isso. Em outro pacote. É o HTOP, eu digo que é uma versão top mais. Ah, que nada, depende do top aqui. Tá vendo esse top aqui? Esse top é feio, né? Mas isso, ele é mais bonitinho. Então, mas olha só, olha o meu top aqui. Mais bonitinho assim. Esse é o top, não é o HTOP, hein? Viu aí? Não sei se eu vim aqui pro infinito. Viu o top? Eu estou vendo aqui sim. Então, esse é o meu top bonitinho aqui. Quer dizer, eu acho bonitinho, né? Deixa eu voltar para a jaula lá. Então, olha só. Quando eu... Estamos lá no diretório fonte, né? Então, olha só. Quando eu fiz o apt source htop, eu baixei o código da mesma forma. Eu baixei o htop orig tar.gz, que é o tar.gz que o desenvolvedor, o upstream do htop fornece. Eu baixei o htop 305, que é o que o desenvolvedor do Debian fez. Na verdade, baixa também esse cara aqui, que é o htop DSC, né? Esse DSC é justamente a assinatura, né, do pacote e algumas informações sobre o pacote, quem é que assinou, né? Porque esse pacote ele é assinado, e tem aqui os checksums dele, pelo desenvolvedor, pelo mantenedor do pacote, né? Então, olha só, tá aqui o htop 305.
Da mesma forma, tem todo o código-fonte e tem um diretório Debian. Então, essa peculiaridade de ter o diretório Debian diz respeito ao empacotamento do Debian. Então, a compilação e posterior empacotamento do Debian. Vamos ver se eu tenho os recursos aqui, para você ver como é que faz um pacote do HTOP, né? Eu vou fazer um Deb Clean, que é a ferramenta do Debian para limpar compilações anteriores, mas ao mesmo tempo ela vai me mostrar se falta, e está me dizendo aqui que falta estas dependências para poder construir esse pacote na minha jaula. Então eu tenho que instalar o pacote binário dessas dependências para construir o pacote, esse pacote. Então, da onde veio isso? Veio justamente desse arquivo control. Então, esse arquivo do Debian, do empacotamento do Debian, chamado debcontrol, vou mostrar ele aqui, Debian control, agora do pacote HTOP. Ele mostra quais são as dependências de construção do pacote. Então, quando eu fiz o Deb Clean, ele fez essa verificação e mostrou que eu não tinha essa dependência aqui. Com isso, eu instalei. Agora, se eu rodar de novo o Deb Clean, vai me mostrar que está tudo ok. Só vai limpar uma compilação anterior, mas eu já posso criar o pacote. Então, se eu rodar aqui agora dbuild, essas ferramentas Deb Clean, dbuild, são ferramentas específicas do Debian, né? Que olham arquivos de configuração para fazer a compilação e depois da compilação criar um pacote Deb com as características do Debian e com esse pacote pronto. Então, o dbuild aqui vai fazer justamente a compilação. Ele vai rodando várias outras ferramentas, né? Inclusive um makefile, que aqui no Debian chama rules, e vai produzir a compilação. Vocês vão ver aí que vai aparecer aqui daqui a pouco, está rodando várias dessas ferramentas, daqui a pouco a gente vai ver o compilador funcionando. Vamos lá, o processo... E, por exemplo, vamos supor que eu peguei esse código e alterei ele da forma que eu quiser. Para eu fazer a compilação dele, vai ser dessa mesma forma que você está fazendo? Exato. Ele aqui está fazendo checagens, né, para poder fazer a compilação. É claro que isso, Arthur, tem uma porção de detalhes, né? Eu estou mostrando a forma Debian de fazer a coisa. E aqui está rodando já o GCC, tá vendo? Com uma porção de parâmetros e fazendo a compilação do programa. Sim, com certeza. Cada sistema operacional tem a sua particularidade. Cada distribuição tem um jeito específico de criar os seus pacotes. Eu vou interromper aqui, porque não nos interessa criar o pacote aqui agora. Então veja, essa é a forma Debian de fazer. Se eu fosse fazer sem ser a forma Debian, bastaria ter baixado o código-fonte do upstream, né? E você vai ver que aqui deve ter um arquivo makefile. Vamos ver se tem. Tem aqui um arquivo makefile. Esse é o arquivo makefile que foi fornecido pelo desenvolvedor do pacote. Então, em condições normais, a gente poderia rodar. Vamos ver se tem um ./configure. Tem um ponto. Essa seria, então, a forma... Digamos, vou apagar aqui o diretório Debian para dizer que só baixei o código-fonte do HTOP diretamente do upstream, diretamente do desenvolvedor. Aí o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer isso aqui, ./configure, que faz... Repara que isso aqui, você viu quando eu rodei a ferramenta do Debian. Por quê? Porque a ferramenta do Debian roda isso para mim. Então ele é uma forma de automatizar o processo. Então a gente roda o ./configure para criar o makefile. Você viu que tem até uma linha ali dizendo isso. Onde é que está que eu li ela aqui? Onde é que está? Aqui, creating makefile, ou seja, foi o próprio script ./configure quem criou o makefile. Se eu olhar aqui, eu vejo que o makefile, a data dele, 14 de janeiro às 20 horas e 4 minutos, exatamente há alguns segundinhos atrás, né? Então, foi o próprio ./configure que verificou se essa máquina que eu estou fazendo a compilação tem os recursos necessários e criou o makefile. E para compilar, eu posso fazer make. Eu posso fazer só make, que vai fazer a compilação, e posso fazer o make install, que faz a compilação. Aqui o make já está fazendo a compilação. Então, a forma padrão
de compilar um programa através do seu fonte é baixar o fonte, verificar através do _configure se a gente tem todos os requisitos para fazer a compilação, desde o compilador, passando por bibliotecas de desenvolvimento, e depois que rodou _configure, rodar make para fazer a compilação. Feita a compilação, é muito comum a gente vê aqui, deixa eu ver se a gente vai, onde é que ele colocou, eu não sei onde é que ele colocou, vamos dar um ls-lrt aqui, ó, tá aqui o binário compilado, esse arquivo não está no fonte, esse arquivo foi compilado aqui, agora, com o make. Se eu quiser rodar esse arquivo, eu posso até rodar, o .htop está rodando. Esse htop que está rodando, não é o htop, inclusive porque eu acho que nem tem htop aqui na máquina, ó. Nem tem htop instalado do pacote do Debian, htop não está instalado na minha jaula. Mas quando eu rodo ponto barra, eu estou dizendo aqui, barra, aqui, ponto quer dizer aqui nesse diretório, barra htop. Então, esse htop que está rodando aqui é o que eu acabei de compilar. Então, olha só, vou recapitular. Primeiro passo, baixar o código-fonte. Se eu baixar o código-fonte direto do pacote do Debian, eu faço isso com apt source. Se não, eu teria que ir no site do htop e ver lá qual é o local onde eles disponibilizam o código-fonte e baixar esse código-fonte, que justamente será esse arquivo aqui. Descompactar esse arquivo, então eu poderia fazer assim, ó, tar -xvf htop underline o nome do arquivo que eu baixei esse aqui. E, htop, o nome do arquivo. Descompactou, vou até esse diretório. Nesse diretório rodo _configure para fazer essas checagens. Depois rodo make para compilar. E depois, se eu quiser, rodo make install para instalar na máquina esse htop. Esse é o processo de se fazer uma compilação genérica de qualquer programa. É claro que nem sempre é assim facinho, né? Por quê? Porque você vai ter que olhar a documentação do código-fonte para saber quais são as bibliotecas que você precisa ter para fazer a compilação, né? Essa é a ideia. Inclusive, Perfeito. tá claro? Bem claro. Muito melhor, obrigado. Tranquilo. Vamos para a próxima dúvida? Só o Arthur, o Luiz. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, porque eu já tenho a próxima na... Então, peraí que alguém mandou alguma coisa. O Luiz falou que por enquanto ele não tem pergunta. Manda ver, Arthur. Então vamos embora. Em relação ao túnel SSH, existe uma coisa chamada, eu não sei exatamente se fala assim, mas é o NAT restrito, que a própria operadora impõe para você. Pelo menos eu vi isso desse jeito. E aí eu não consigo... Né? Isso, exatamente. Eu estava tentando lembrar disso. CGNAT. Que um amigo meu que manja um pouco mais de redes me explicou, que eu perguntei para ele. Enfim, eu quero saber se tem como eu fazer esse túnel SSH mesmo eu estando nessa situação de CGNAT. Tem sim. Por que tem, cara? Porque olha só, quando deixa eu sair aqui da jaula. Professor, eu tenho uma máquina virtual aqui de teste. Se você quiser, você pode fazer o teste comigo para ver se funciona. Ela tem conectividade na internet? Tem, a placa de rede está em modo bridge. Maravilha. Então, se você tem conectividade na internet, você consegue fazer SSH numa outra máquina, não é isso? Não, então vamos embora. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me logar primeiro num servidor, que é onde eu faço o túnel, um servidor que tem disponibilizado uma porta, né, ouvindo SSH, ok? Então, ó, conectei nesse servidor, que é da empresa chamada GNUworks, ok? Deixa eu me tornar aqui a toda poderosa rutinha. Então, eu vou fazer aqui um usuário, certo?
um usuário para você. add user, Arthur, é assim que escreve, Arthur? Opa, Arthur. Isso, é com H, com H. Beleza. Eu vou colocar uma senha, mas essa senha eu não vou falar aqui no áudio, eu vou te mandar aqui no chat, beleza? Beleza, manda no privado, né? Não, não precisa, pode ser aqui. Dentro da sala aqui tá de boa. Mandei a senha aqui, beleza? Você já viu? Tá, já vi. Então, eu vou criar o usuário com essa senha. Então, tá criado o usuário com essa senha. Iniciando a minha máquina virtual. Beleza. Já aproveita, assim que ela rodar, você já define uma senha diferente para o usuário, bem simplinha, tipo 1, 2, 3, porque assim a gente já faz o túnel, eu acessando a sua máquina virtual aí para testar o túnel, beleza? Eu vou te mandar a minha senha aqui, que é só de teste, não tem problema. Vou mandar no chat também. Beleza. Maravilha. Já vi o usuário. Beleza, show de bola. Então vamos lá. É porque essa senha você até poderia colocar. Eu só não precisava dessa, mas essa senha, mesmo alguém assistindo o vídeo, não vai ter condição de conectar, porque a tua máquina virtual está inacessível. Ela só vai ficar acessível de fora à medida em que você abrir um túnel para ela, né? É diferente dessa máquina que eu acessei. Então é um único túnel. É um único túnel, só vai funcionar da onde você abriu o túnel. Então, assim, essa máquina que eu acessei, GNU-Works, não é por um túnel. Ela tem um servidor SSH, está num IP específico e escuta na porta 22. Então, quando da minha máquina eu acessei ela, não passou por túnel nenhum, foi direto nessa máquina. Minha máquina tem conectividade à internet e essa máquina também tem conectividade à internet e está com a porta 22 aberta. Beleza? Beleza, eu entendi. Mas, por exemplo, se eu quisesse... Eu entendi. Você tem a sua máquina, que a sua máquina está se conectando a outra máquina e você vai usar essa para se conectar à minha. Isso, exatamente. Para você fazer um túnel, é necessário que você tenha uma máquina com conectividade, né? Para ela ser, digamos assim, o hospedeiro do túnel tem que ser uma máquina que esteja ligada, que tenha conectividade, que tenha um servidor SSH. E que o mundo ou uma rede específica, etc., possa acessar essa máquina. Entendeu? Entendi. Você já tá no terminal da máquina virtual? Sim, eu tô subindo o servidor SSH. Não, beleza. Precisa do servidor SSH rodando, senão não dá. Então, o que você vai, depois que subir o servidor, o que você vai digitar aí? Ó? Você vai digitar isso aqui. Por quê? Porque quem abre o túnel é o cliente SSH, o programa chamado SSH. Esse SSH que eu estou escrevendo aqui é o cliente, é o programa que acessa outras máquinas, não é o servidor. Para você poder ter um acesso, alguém poder acessar através de um túnel, você tem que ter o cliente para abrir o túnel e tem que ter o servidor para responder a essa conexão que eu vou fazer daqui, beleza? Então, perfeito, meu SSH já está rodando. Maravilha, então você aí num terminal vai digitar SSH, aí você vai dizer assim, ó, "-r", por quê? Porque esse "-r" você está indicando para o teu cliente SSH que ele vai abrir um túnel remotamente, a porta vai ser remota e não local, beleza? Beleza, é um "-r" maiúsculo, né? Isso. Aí você vai abrir a porta, muito bem, por exemplo, 444. Então você vai digitando o que eu estou digitando aqui. SSH, espaço, "-r", maiúsculo, espaço, 444, 2 pontos. O que quer dizer isso então? Está dizendo para o seu cliente que ele vai abrir uma porta remota, essa porta vai ser a porta 444. E o que ela vai dar acesso? Qual é a saída do túnel? A saída do túnel é o localhost, que é a sua máquina virtual, na porta 22. Então, essas informações aqui são sobre a abertura do túnel, dizendo, essas todas aqui, né? Dizendo que o túnel é remoto, portanto ele vai ser aberto, a porta de entrada do túnel vai ficar na máquina GNU-Works,
Em que porta? Na porta 4444. E a saída do túnel? A saída do túnel vai ser localhost, ou seja, sua própria máquina, na porta 22, ok? Aí agora você Perfeito, vai já colocar o entendi, já usuário. fiz. Já fez? Usuário Arthur, @gnu.works. Beleza? Aí você vai dar Enter, ele vai pedir para você confirmar a troca de chaves, você tem que digitar yes, aí você digita aquela senha. O GNU.works, porque eu não estou conseguindo ver a sua tela, porque ela está um GNU.works. pouco embaçada por causa da... Tudo bem, é Tá, GNU.works. GNU.works. ótimo. Então eu posso dar Enter agora. Pode. Então vamos lá. Eu não estou vendo a sua tela, mas eu imagino que tenha feito a conexão e perguntado se quer trocar a chave. Aí você diz lá um yes, aceitando a chave do servidor que foi enviada para você. Apareceu isso, não? Eu vou pegar... Sim, eu estou pegando a senha aqui que você me enviou Ah, agora. beleza. Para eu saber se você já está aqui, eu vou usar o comando W. Ó. Aí eu vejo inclusive o seu IP aqui. Mas olha só, vejo que tem o usuário Arthur aqui, tá certo? Então eu sei que você já conectou na máquina GNU. Eu criei um arquivo de... Ó, dá um ls da minha /home Já para você deu. ver. Você criou um arquivo chamado Olá Professor. Então você está Isso, conectado funcionou. aqui. Então Muito veja bem. só, se eu olhar aqui agora com o SS, NTPL, eu vou ver várias portas aqui. Uma das que eu vou ver, tem várias aqui, né? Mas uma das que eu vou ver, então logo eu acho ela aqui, né? Tem várias por ser um servidor. Olha a porta 444 aqui, ó. Essa porta foi a tua conexão que abriu. Então, o que que nós temos? Na máquina GNU Works tem um túnel aberto. A porta de entrada desse túnel é a 444. Então, quando alguém acessa a partir da máquina GNU Works, acessa a porta 444, na verdade ele vai bater na 22 da sua. Quer ver? Ó? Eu vou fazer aqui, ó, SSH-P 444, vou passar o usuário, que é esse aqui, gato, @localhost, né? Porque eu estou acessando a porta 44 do próprio GNU Works. Quando eu faço isso, ele tem que bater na tua porta 22 aí, ó. Bateu. Então você está fazendo o processo inverso, né? Isso, exatamente. Agora eu estou entrando pelo túnel que você abriu para poder sair. Isso. Aí. Olha lá. Isso. E aí eu estou na sua máquina. Ah, muito bem. Túnel Agora eu fechado. entendi. Então agora se eu rodar aqui free Bom, -h, olha lá, free -h, estou vendo que a tua máquina tem 1 GB de RAM e tal. Se eu olhar aqui, ó, df-h, vejo o espaço disponível e assim por diante. Então, tá feito o túnel. muito bem. Já que a gente está falando de SSH, a outra pergunta é em relação a como que eu faço troca de arquivos pelo SSH. Ah, troca de arquivos é bem tranquilo, quer ver? Eu vou aproveitar esse túnel e vou mandar um arquivo para você. Eu vou sair... Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Pronto. Eu vou sair com Exit ou com Ctrl D, eu voltei para a máquina GNU Works, tá certo? Muito bem. Aqui tem um arquivo chamado ddns.tar, beleza? Eu vou copiar esse arquivo para a tua máquina virtual. Como é que a gente faz isso? Com um comando chamado Beleza. SCP. O comando chamado SCP, Security Copy, ele tem o seguinte formato: SCP, arquivo de origem, arquivo de destino. Beleza? Como qualquer copy. Só que quem é o arquivo Beleza. de origem? Ó, o arquivo de origem é o ddns.tar, que é o arquivo que eu quero mandar para você. Quem é o destino? O destino, eu tenho que colocar um usuário, a não ser que seja o mesmo que eu esteja logado aqui, e um servidor. O servidor aqui, como a gente vai pelo túnel, é a minha própria máquina, ok? Mas como é que ele vai adivinhar a porta? Ele não vai adivinhar a porta. Então no SCP a gente precisa passar
a porta. Repara que agora o P aqui é maiúsculo, tá? Diferença entre o SSH e o SCP. Então o que eu estou dizendo? Ó, SCP, usando a porta 444, copie o arquivo DDNS, essa é a origem, para o usuário gato @localhost. Beleza? E agora eu tenho que dizer, separar aqui com 2 pontos e dizer onde eu quero copiar isso. Tá? Por exemplo, eu vou copiar no /tmp da sua máquina. Vamos ver se o seu usuário tem permissão de escrita lá. Vamos colocar a senha que você me passou. Tá lá, arquivo enviado. Se você olhar aí no seu /tmp, o arquivo... Deixa eu ver aqui. Se não, eu mesmo posso olhar. Eu posso logar de novo na sua máquina, passar de novo a senha, para todo mundo ver aqui e vou rodar o ls/tmp da sua máquina virtual, tá lá o arquivo ddns.tar. Beleza? Opa, eu errado aí que eu não percebi o terminal que eu tava, eu dei um ls/tmp na sua máquina daí. Mas tá aqui, tem tá que ser aqui. num outro terminal, né? Inclusive, se você fechar o Sim, terminal sim. que você abrir o túnel cai. Mas tá aí, Deixa eu testar, tá aqui então. na tela também, eu dei um ls/tmp, tá aqui na tela. Eu vou até dar uns comandinhos outro aqui, que é para fazer umas verificações aqui, para ver se o aluno tá aplicado. Olha lá, Debian, Buster, olha que beleza, né? Vamos ver se tem aqui, se tem coisa para atualizar, ó. Pelo visto está tudo atualizado, ó. Se eu rodar aqui um cat etc Debian version, olha lá que bonitinho, tá tudo atualizadinho. Aluno aplicado é assim, né, Arthur? Tudo certo, tudo certo. Bom, maravilhoso então. Obrigado pelas explicações. Então, Agora ficou bem mais claro. Você está usando uma dessas conexões que tem NAT. Isso, que tem o CGNAT, né? Aquele restrito que, o CGNAT, particularmente, eu acho uma porcaria, né? Se você rodar IP-C A, não aqui na máquina virtual, né? Claro que na máquina virtual vai aparecer um IP inválido, que é o IP da sua máquina virtual. Mas se você rodar isso na sua máquina real, né? Se você conectou isso direto num roteador, vai aparecer também um IP desse tipo, assim, que é um IP inválido. Mas o que acontece no CGNAT é que no roteador, ao invés de ter um IP válido de internet, tem também um IP como esse. É como se o seu roteador tivesse ligado, é como se não, é exatamente isso. O seu roteador está ligado a um outro roteador. Então você não tem um IP válido de internet, né? Eu sempre costumo dizer assim... Isso, exatamente. Então, eu sempre costumo dizer assim, ó, essa máquina que eu estou acessando aqui, que chama Debian, ela está na internet? Todo mundo costuma responder, tá? Não, não tá. O IP dela é inválido. Agora, ela tem conectividade com a internet? Tem sim, ó. Por quê? Porque se eu olhar a rota, eu vejo que tudo que não é da própria rede vai ser enviado para essa máquina 192.168.0.1. Quem é essa máquina 192.168.0.1? Essa máquina 192.168.0.1, ou esse IP 192.168.0.1, ele está alocado numa interface virtual da sua máquina real. E aí a sua máquina real tem conectividade com a internet, então ela consegue fazer a transmissão desse pacote. Então, quando a gente diz, para a gente poder dizer que uma máquina está na internet, ela precisa ter um IP válido de internet. Senão ela não está na internet, ela tem apenas conectividade com a internet. Quer ver? Eu vou sair da sua máquina virtual, voltei aqui para GNUworks. Se eu rodar aqui IP-C, eu vejo que aqui, ó, eu tenho um IP que não é o IP válido de internet também. Essa máquina também não está na internet. Essa máquina tem conectividade com a internet. Se eu rodar IP-R, eu vejo que tem aqui um gateway para levar ela até a internet. Como é que eu sei? Eu sei porque esse IP aqui, 10.13.51.5, é um IP inválido, é um IP que a gente chama de inválido. É um IP que não é roteado, é um IP exclusivo para redes
internas. Então, se a gente olhar um IP que é do tipo 10.0.0.0 até, deixa eu fazer aqui um eco para não ficar feio, até 10.255.255.255, esse é IP inválido é um IP inválido da classe A, né? Então todos esses IPs de 10.000 até 10.255.255.255 são IPs inválidos para ser usados em redes locais. Esse outro intervalo aqui, que é da classe B, é 172.16.00 até 172.31.255.255. Esse é o intervalo de rede da classe B, intervalo de IPs não roteáveis, de IPs inválidos, de IPs reservados. E na classe C, 192.168, que é o mais comum de ter nas nossas residências, né? 192.168.00 até 192.168.255.255. Então, qualquer IP nesses intervalos, 10.000 até 10.255.255, que é o caso dessa máquina GNU-Works, é uma rede local, não é um IP válido. 172.16.00 até 172.31.255.255, IP inválido de rede local. 192.168.00 a 192.168.255.255, IP inválido. Então, se você olhar o teu roteador, não sei se você tem acesso ao teu roteador, se a operadora permite que você tenha acesso, muitos deles usam algum tipo de GNU Linux alterado, né? Então, a maioria deles usa o kernel Linux e um sistema que é alguma variação do GNU ou coisa parecida. Você vai ver que o IP da LAN, às vezes pela própria interface web tem isso para você ver, você vai ver que o IP WAN é um IP num desses intervalos que eu mostrei aqui, ou seja, um IP inválido. Se eu olhar no meu roteador eu vejo um IP válido, né, num dado momento. Eu posso até mostrar isso para vocês. Vamos mostrar isso para vocês. Arthur, entendeu a história do túnel? E como é que... Entendi perfeitamente. E tem algum método para eu tenho que falar com a operadora para resolver esse negócio? Se eu não quiser mais usar Pera, o antes de eu CGNAT. responder essa pergunta, eu vi que você já deslogou, né? Então eu vou agora remover aquele usuário, Sim. Arthur, que foi só para a gente fazer um teste, né? E vou remover, inclusive, também o home desse usuário. Teste funcionou, então eu vou sair lá da GNU-Works também. Eu vou mostrar a tela aqui do meu navegador, né? Então vamos colocar aqui no full screen e vou mostrar a tela do meu navegador. E eu vou acessar aqui. Respondendo a sua pergunta, eu tenho acesso sim ao meu roteador. Pronto, então. Eu vou mostrar aqui no meu roteador. O meu roteador, o IP dele é 192.168.15.1, né? Tá aqui o meu roteador da Vivo, que é a minha conectividade de internet é com a Vivo. Então a gente pode ver algumas coisas aqui. Vamos ver aqui se no status ele já mostra. Internet, deixa eu ver aqui, ó, detalhes. Olha só, ele mostra que o IP interno dele é 192.168.15.1 e nesse momento, ó, o endereço público é o 177.139.38.89, ou seja, um IP válido de internet. Com isso eu posso dizer que o meu roteador está na internet, ou seja, ele tem um IP que pertence à internet. Se você olhar no seu, você vai ver que o equivalente disso, que também é chamado de WAN, depende muito do modelo do roteador, você vai ver que o IP que vai estar aqui, vai estar num daqueles intervalos lá de IPs inválidos. É isso que faz o CGNAT. Sim. Tá claro? Eu já percebi isso, é 192.168 alguma coisa, mas ele é inválido. Pois Tá é. claro. Qualquer 192.168 é inválido. Então, se eu quiser passar um pacote, da minha máquina aqui para uma máquina na rede externa, eu teria que passar ali pelo roteador, né? Vamos supor que eu passo ali pela porta
Não, 302, sei lá, veja só dizendo. na sua Aí, máquina... ok, eu passei ele na porta 302, abri a porta 302 aberta no meu roteador. Não, vamos com Pode calma. falar. Vamos com calma. Olha só. Se você... Ainda há pouco eu estava na sua máquina virtual, tá certo? Então, vamos fazer de conta que eu estou na sua máquina virtual agora, tá? Faz de conta que eu estou na sua máquina virtual. Como é que eu faria para mandar um arquivo lá para GNUWorks? Ó, SCP, o nome do arquivo, por exemplo, aquele arquivo que eu copiei aí, ó, ddns.tar, tá certo? Então, ó, SCP, arquivo de origem, ok? E qual é o destino? O destino seria, ó, arthur@gnu.works, /, por exemplo, ou seja, para ir para o home do usuário Arthur na máquina GNUWorks. Então, se a sua máquina já tem conectividade de internet, para você fazer o envio de um arquivo, basta dizer o nome do arquivo na sua máquina, o usuário na máquina remota, o IP ou o nome da máquina remota, o diretório na máquina remota. Quando a máquina remota não está usando a porta 22, que é a padrão, a gente põe um "-p" e diz aqui o número da porta. Tá claro? Então a forma genérica: SCP-P, porta, caminho do arquivo local, usuário remoto, servidor, vou botar só IP do servidor, IP servidor, esse /, seria o home do usuário, mas depois dos / a gente põe aqui destino ou caminho, destino, para onde vai o arquivo. Então esse é o formato genérico de um SCP. SCP-P maiúsculo, a porta, e isso não é necessário quando a porta é a porta 22, caminho do arquivo local, espaço, usuário remoto, @IP ou nome do servidor remoto, caminho do destino lá no servidor remoto. Beleza? Perfeito, mas agora, por exemplo, se você quisesse enviar um pacote para mim, eu com a minha situação aqui do CGNAT, você colocaria o meu IP real? Se eu quiser enviar Como que você faria isso? Então, se eu quiser enviar um arquivo para sua máquina, seja a máquina virtual, seja a máquina real, o teu tipo de conectividade não possibilita isso, só fazendo um túnel. Sacou? Sim, saquei, mas, por exemplo, nesse túnel, vamos supor que você esteja aí no seu computador e eu esteja aqui no meu, e nós dois temos esse problema do CGNAT. Não tem E aí, problema. qual IP que eu... Veja, se a gente tem o problema É do isso que eu queria CGNAT, perguntar, qual IP que eu coloco? então, se a gente tem o problema do CGNAT, nós não vamos ser alcançados de fora. Simples assim. A única forma da gente se comunicar por debaixo desse CGNAT ou por debaixo de qualquer NAT é através de um túnel que a gente faça numa outra máquina. Então a gente precisa de uma terceira máquina. A minha máquina, diretamente com a sua, não tem como se comunicar. Perfeito? Agora eu entendi. A gente precisa. Agora eu entendi. Então, por exemplo, da Então minha eu máquina preciso da intermediadora, né? eu preciso de um intermediário para fazer esse túnel efetivamente. Na minha máquina, que eu tenho... Agora eu tenho uma dúvida. Pois não. Desculpa interromper. Vamos supor que na máquina dele, ele tem um servidor web rodando. E lá no roteador dele, ele faz um port forward para a porta 80. Uhum. Então, se eu pegar o IP externo dele e tentar acessar a porta 80, não vai chegar a conexão? Veja só. Deixa eu ver o que, é que vocês estão vendo aqui. Deixa eu colocar aqui para ver a minha tela inteira. E eu vou lá no navegador. Então, o que acontece é assim. No meu roteador, com o tipo de conexão que eu tenho um IP válido. Então, se eu tenho um IP válido, eu consigo fazer aqui no meu roteador, aqui chama jogos e aplicativos, tá? Eu consigo fazer aqui no meu roteador, preciso dizer aqui um usuário e uma senha.
Esqueci aqui. Acho que é essa. Então, no meu... Opa, não é. Será que... Ih, não estou lembrado aqui. Olha, eu acho que é Viva 1, 2, 3. Não, mas isso aqui não tá no padrão, não. Eu altero. É que eu não tô lembrado aqui qual é. Deixa eu ver aqui qual é. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Então, olha só. No meu roteador, eu consigo fazer redirecionamento, né? Então, eu consigo chegar aqui. Aqui tem o que ele chama de games. Nem sei se é aqui, porque nesse roteador eu não fiz. Mas a gente consegue aqui dizer que uma determinada porta, né? Aqui é jogo ou aplicativo, deixa eu ver se tem SSH aqui. Porque aí ele já, na verdade, quando tem uma lista assim, ó, tem SSH, tá vendo? É só para ele já saber a porta anterior. Então, olha só, se eu colocar aqui 92.168.15.9, então olha só. O que eu estou falando para o meu roteador? Estou dizendo para o meu roteador, olha roteador, quando você receber uma conexão que usa a porta 22, que é atribuída ao SSH, você redireciona essa conexão para o IP interno chamado 192.168.15.9, que é o IP interno da minha máquina. A isso a gente chama de DNAT, Destination NAT, ou seja, o NAT do destino. Então, se eu salvar essa regrinha, deixa eu salvar aqui o roteador, pronto, olha só. Aí aqui ele mostra que o SSH vai ser redirecionado para 192.168.15.9. Vamos ver se isso funcionou? Deixa eu voltar para o terminal aqui. Aqui, voltando para o terminal. Eu vou lá na máquina GNU-Works. Vou lá na máquina GNU-Works. Estou na máquina GNU-Works. Agora eu vou acessar o meu IP, que eu não sei de cabeça. Vamos olhar aqui, vou colar aqui qual é o meu IP. Na verdade tem formas de fazer isso, mas eu não anotei aqui. Aquele 177 que apareceu aí, né? Mas eu já não lembro dele. Deixa eu olhar aqui. Tá aparecendo aí na tela do SSH. O último login da máquina GNU-Works. Ah, verdade. Tá vendo? Não lê as mensagens, né? Tá aqui o IP. Bem observado, vacilo meu aqui. Então, se eu fizer aqui, ó. Só que lá, eu abri a porta 22, tá? Dessa forma que eu fiz, ele abre a própria porta 22. Vamos ver se funciona. Funcionou, ó. Não sei se eu estou acessando o roteador ou se eu estou acessando a minha máquina. Vou experimentar aqui colocando a senha. Olha lá, acessei a minha máquina. Então, o que acontece? Vamos recapitular. Eu acessei o roteador. No roteador eu fiz um redirecionamento da porta 22 do roteador para a minha máquina da minha rede interna. No meu provedor não bloqueia a porta 22, coisa que é muito comum de ser bloqueada em vários provedores. E aí eu redirecionei para a minha. Então eu consigo, sem túnel, acessar de qualquer parte do mundo esse IP nesse momento, usando a porta 22, e alcanço a minha máquina na minha rede interna. Por que isso não funciona para o Arthur? Isso não funciona para o Arthur porque o CGNAT tem uma limitação de portas. Se ele descobrir quais são as portas que tem disponíveis, pode ser até que ele consiga da mesma forma que a gente fez aqui. Mas o problema é que o CGNAT, mais de um cliente da operadora, tem o mesmo IP válido. Então, nesse momento, a única pessoa no planeta que tem o IP 177.139.38.89 é o meu roteador. Qualquer conectividade em qualquer porta feita para esse IP
vai bater no meu roteador, a menos que o meu provedor de internet bloqueie algumas portas. Provavelmente a porta 80, por exemplo, eles costumam bloquear, porque eles não gostam, né, para poder cobrar mais por isso, eles não gostam que as pessoas compartilhem e tenham lá um servidor web. Por que que no Arthur vai ser mais difícil funcionar isso? Porque ele não tem no roteador dele um IP válido. Então esse redirecionamento ele teria que fazer no roteador da operadora, porque a operadora normalmente rejeita qualquer conexão entrante, ou seja, conexão que está vindo, e sim somente as conexões que já foram abertas. Então quando o Arthur, no navegador dele, abre uma conexão, o servidor de web que ele está acessando vai fazer uma conexão de volta, mas o roteador da operadora sabe que isso é uma conexão de volta e deixa a coisa passar, né? Então aí fica mais complicado para quem tem CGNAT conseguir fazer isso, a não ser que use um túnel. Beleza? Tá claro ou não? Tá claro, mas que triste, né? Veja, a conectividade de internet, eu vou até apagar aquela regrinha aqui, a conectividade de internet deveria ser disponível, né, para todos. O que acontece? O que acontece é que temos alguns problemas. Com o IPv4 faltando, né, o que a galera fez? Um monte de gambiarras para conseguir aproveitar mais. O próprio NAT é uma dessas gambiarras. O DHCP é uma outra dessas gambiarras. E agora o CGNAT, mais grotesca ainda, é uma outra dessas gambiarras para poder servir de contorno, né, de workaround, de contorno à falta de IPs. Mas veja, a gente poderia fazer tudo isso através de IPv6, tá? Então se eu olhar aqui com o IP na minha máquina, IPA, aqui tem um IP, vamos botar mais bonitinho aqui, IP-C, para ficar colorido, ó. Eu tenho um IPv6 aqui, ó. Em tese, o IPv6 é justamente para que toda máquina faça parte da mesma rede, a rede de internet IPv6. Então, desta forma, toda máquina teria conectividade com toda a máquina. Mas, dependendo do provedor, né, vê na tua máquina física aí, Arthur, qual é o teu IPv6 para ver se a gente consegue bater nele aqui. Tá bom, a máquina física real. A máquina física real. Tá bom, tá bom. Que ela deve ter um IPv6. Não sei Pelo se... que ele me disse aqui, é um provedor local, então eu acho muito difícil que eles tenham implementado IPv6. Mas tenta Pode aí. ser. Testa e vê se tem IPv6 aí. Tem fundamentalmente, dois tipos de IPv6. Se você olhar aqui no meu terminal, a gente vê que tem um IPv6, que é esse aqui, ó, FE. Eu mandei o meu aí no chat. Beleza. Tem esse FE80, esse é um tipo, todo IPv6 que começa com FE80 é um IPv6 inválido, ou seja, é um IPv6 não roteável. É um IPv6 que só tem sentido na rede física local que a gente se encontre. Esse outro IPv6 aqui é um IPv6 real, esse é o IPv6 de verdade. Em tese, qualquer máquina no mundo que esteja conectado via IPv6 teria acesso a esse IP. Ó. Eu vejo aqui, Arthur, inclusive nem tem problema de mostrar isso para todo mundo, ó. O IPv6 que você colocou no chat lá foi esse aqui, ó, FE80. FE80 é um IPv6 inválido. Então a tua máquina real, por conta do teu... O Luiz falou isso já, que era pouco provável. Foi o Luiz ou foi foi o Luiz? O Luiz já tinha falado isso, que era pouco provável que você tivesse um IPv6 válido. Realmente você não tem IPv6. Então, na sua máquina real, não tem IPv6. Então, você não tem conectividade com IPv6. Você não está na rede IPv6 ainda. Mas, por exemplo, se eu tivesse... Vamos supor que eu tivesse na rede IPv6, eu poderia fazer essa conexão de servidor web mesmo tendo CGNAT? Veja, o CGNAT é alguma coisa que tem a ver com o IPv4 e não com o IPv6.
Então, Então são duas coisas separadas. São duas redes completamente separadas. A rede IPv4 não se comunica diretamente com a rede IPv6. O Joilton mostrou também o IP dele aqui, ó, e o IP dele também é um IP inválido de IPv6. Também é um IP FE80. Então, veja só. A rede IPv4 e a rede IPv6 são duas redes completamente separadas. Existem pontes entre elas? Existem. Mas são duas redes completamente separadas. O CGNAT é uma gambiarra, assim como o NAT, é uma gambiarra para a rede IPv4. Não existe isso em IPv6. Então, eventualmente, não sei se é o caso, parece não ser o caso do seu provedor, mas você pode ter um provedor que te ofereça CGNAT para a rede IPv4, mas ao mesmo tempo ofereça IPv6, porque não há restrição de quantidade de IPv6. IPv6 tem por fartura. Pode ser que o teu provedor não tenha implementado IPv6, ou se ele implementou IPv6, ele ainda não fornece para os clientes, sacou? Com IPv6, em tese, a gente poderia se conectar com qualquer porta, qualquer um, com qualquer um. Mas o que acontece? Alguns provedores, embora forneçam IPv6, embora forneçam conectividade de IPv6, bloqueiam portas IPv6. E aí a gente não consegue. Eu já fiz vários testes com pessoas diferentes e algumas a gente consegue conectividade, outras não se consegue conectividade. Depende bastante do provedor. Tá, então o Luiz me deu uma ideia ali. Se eu chegar lá no operador e falar que eu quero abrir, sei lá, uma porta X e eles vão fazer isso ou aí é com eles, né? Sempre é com eles, né? Sempre é com eles. Ai, Você pode até conseguir que um provedor libere faça um port forward, faça um DNAT para você, mas eu acho pouco provável, cara. Por quê? Porque, na verdade, esse você não existe sob o ponto de vista IP. Justamente por conta da falta de IP, cada vez que você conecta, pode ser que você pegue um IP diferente, né? Não vai ser o mesmo IP. E aí eles não vão ter como fazer um redirecionamento que vai atender a todo mundo, né? Teria que ser um redirecionamento específico para o IP que você tem naquele momento, sacou? Saquei. Putz. Então a forma mais tranquila é fazer túnel. E como é que você faz o túnel? Você já viu como é que faz o túnel. Mas como é que você vai conseguir alguma máquina tal e qual essa que eu usei aqui, que foi a GNU-Works? Existem vários serviços para isso, tá? Inclusive existe um serviço que tem que você pode instalar em qualquer máquina que você queira, mas eles também disponibilizam, que eu não estou lembrando o nome dele aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas que faz um túnel SSH, como a gente fez, só que com algumas limitações e tudo, mas só que de maneira pública. Qual? ngrok? Não é esse não. Tem vários, né, Luiz? Tem vários que prestam esse serviço. Se você pesquisar aí, Arthur, por túnel SSH, né, você vai encontrar vários serviços que fazem isso, eventualmente com alguma limitação, eventualmente cobrando e eventualmente de graça. E aí você consegue fazer isso. Cretil, uma dúvida. O DDNS não ajudaria no caso dele ou não? Não. É porque não me recordo muito bem o que é. Eu sei que você consegue, quando você tem um IP que não é estático, aí conforme o tempo passa ele vai mudando, você consegue atribuir um apelido a esse IP. É verdade. Então, muda, eu consigo chegar no IP que eu desejo. São problemas diferentes, né? O que é o DNS? O DNS é o Domain Name Server, ou seja, é um serviço de resolução de nomes. Então, vocês viram que para eu acessar a GNU-Works, eu usei SSH GNU.works, ou seja, eu usei um nome. Para eu poder usar um nome, preciso ter um servidor DNS que consiga saber a que IP está associado esse nome. E eu posso usar aqui um cliente chamado host, que vai me dizer isso. Aqui IP está? Está no IP 51.15.75.1. Se eu fizer SSH e usar esse IP,
você vai ver que eu vou conseguir me conectar normalmente à máquina GNU-Works. Então, veja, DDNS é Dynamic DNS, ou servidor de DNS dinâmico. Para que isso serve? Se eu estou debaixo de um IP que é variável, eu faço uma conexão a um serviço de DDNS que, eu me conecto e digo, olha, o Creteu agora tem esse IP. E aí alguém no mundo poderia usar assim, Creteu, ponto, NoIP, ponto, não sei se NoIP é com ou é org. O que é isso aqui? Isso aqui é substituição de um nome. Aí esse servidor NoIP sabe qual é o meu IP num dado momento. Mas o problema que a gente está falando não tem nada a ver com resolução de nomes, e sim com conectividade IP. Quando eu atribuí aquela porta e mostrei o IP, que era o 177.139.3889, neste momento o meu IP é esse. Então, neste momento, qualquer um, quando eu fiz o redirecionamento de porta, conseguiria acessar a minha máquina local aqui. Daqui a pouco eu desconecto e eu passo a ter um outro IP. Então esse redirecionamento que eu fiz só vai funcionar nesse outro IP que eu consegui. Ora, mas se eu quiser acessar sempre, como é que eu vou descobrir esse outro IP? Usando, por exemplo, um serviço de DDNS. Então o serviço de DDNS serve apenas para eu poder resolver um nome, mesmo que o destino tenha um IP variável. Não tem nada a ver com a conectividade, são coisas separadas. Tá claro? Tá claro, Luiz? Acho que o Luiz deu uma saidinha. Joilton, boa noite. Você não falou nada hoje, não tem pergunta, não tem... Oba, não, acabei de entrar. Ah, legal. Tava vendo aí, eu já tinha lido sobre IPv6, assisti uns vídeos, tem até acho que é do Nick BR, explicando, né? Esse FE seria um IP local aqui do dispositivo, né? Não, ele não é só do dispositivo, não. Ele é um IP, inclusive a formação desse IP, se a gente olhar com cuidado, eu vou voltar aqui para minha máquina e vou rodar aqui o IP aqui, IP FE80 que eu tenho aqui. Você vai ver que parte do número desse IP, deixa eu ver aqui se dá para a gente sacar qual é o que ele está usando. Esse IPv6, chama IPv6 de escopo local. Ele é construído a partir do MAC address da placa de rede, tá? Então ele é um IP que só tem a ver com a minha rede física local. Porque ele é construído a partir desse IP. Então, se você tem mais de uma máquina na mesma rede física, ligada, por exemplo, ao mesmo switch, você consegue se conectar a ela usando esse IPv6 aqui, ó. Isso ele queria tipo uma rede local, né? Exato. É uma rede local IPv6 que não tem acesso à internet, né? Não consegue acessar, né? Não, o fato não é se ela consegue ou não consegue acessar a internet. É uma outra rede, do mesmo jeito que tem uma rede local. Pode ter alguém fazendo roteamento? Pode, mas não é o comum de se fazer em IPv6, tá? Então é assim, o normal é você ter, em cada máquina que tem habilitado IPv6, ter pelo menos um IPv6. Que IPv6 é esse? Esse tipo FE80 aqui, IPv6 de escopo local. Qual é a conectividade que esse IP tem? A qualquer outra máquina, na mesma rede física, que também tenha habilitado IPv6. Tudo bem? Tudo bem. Para poder ter um acesso IPv6 a uma máquina externa, a uma máquina que faça parte da internet IPv6, aí você precisa ter um IPv6 de escopo global. Inclusive está escrito aqui, ó, escopo global, tá vendo? Esse é um IPv6 de escopo global, ou seja, é um IPv6 que, em tese, permitiria ter acesso a qualquer outra máquina dentro da mesma rede IPv6 global ou receber acesso de qualquer máquina da rede IPv6 global. Alguns provedores bloqueiam algumas coisas, às vezes bloqueiam tudo,
né? Coisas dos nossos provedores aqui, né? Aqui em casa não funciona não, né? Eu tenho live aqui, mas o IPv6 não chega para mim. Então, aí você não tem nem o IPv6, né? De É. escopo global. Pois não. Depois desse FE80, o que vem após é o MAC address da placa, é? Não é diretamente o MAC address. Aqui, inclusive, tá, Entendi. aqui, inclusive, tá estranho. Não sei porque que tá com esse IP aqui. Você consegue encontrar na rede, se você colocar lá MAC address to IPv6, você vai ver que, e aí tem o contrário também, que você colocando o MAC address, ele constrói o IPv6. Aqui parece que não vai dar certo, porque eu estou achando que esse IPv6 aqui está, por algum motivo, não está aparecendo com isso que eu estou falando. Eu não sei dizer exatamente porquê e não vai dar tempo de pesquisar isso aqui agora. Mas ele é biunívoco, certo? Ou seja, é uma construção, tem uma regrinha, né, para construir, e ele é baseado no MAC address. Ele não é idêntico ao MAC address, mas ele é baseado no MAC address. Aqui, por algum motivo, que eu não vou investigar agora, não está exatamente isso. Mas se você olhar aí na sua máquina, você vai ver que parte do seu MAC address vai estar no IPv6 de escopo local. Fica fácil de ver isso. Posso tentar ver isso em alguma outra máquina aqui? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra máquina. E, professor, tem algum jeito de eu expor o meu localhost para qualquer um poder acessar? Mesmo com o CGNAT? Através de um túnel, Arthur. Mas existem túneis HTTP também, né? Não, o túnel que... o túnel, ele não é... O túnel normalmente é usado um túnel SSH para poder ter criptografia. O túnel pode ser qualquer túnel, não precisa ter criptografia. Esse que nós fizemos hoje foi usando o SSH e, portanto, é um túnel com criptografia. Então, a comunicação que eu fiz entre a máquina GNU-Works até a sua máquina virtual, usando o túnel, teve criptografia. Pode fazer túnel sem criptografia? Pode, mas não faz muito sentido, né? Outra forma que a turma usa para fazer isso é, por exemplo, contratar o serviço de máquinas virtuais que tem disponíveis na rede. Tem algumas que, inclusive, oferecem por algum tempo de maneira gratuita. Outras têm um custo e tal. Então, você pode ter uma máquina num desses serviços, tem várias operadoras que fornecem esses serviços, para ser o intermediário do túnel. E você pode deixar esse túnel o tempo inteiro construído, certo? Então, por exemplo, você quer ter um servidor web na sua infraestrutura local. Você monta o servidor web na tua infraestrutura, contrata um serviço desse fora e faz o túnel permanente. E aí você oferece para as pessoas o IP desse serviço. E aí quando as pessoas acessarem o IP desse serviço, vão, na verdade, bater na sua infraestrutura interna, no seu servidor web. Isso também é possível. Perfeito. Agora ficou melhor, obrigado. Mesmo com CGNAT. Agora, o que acontece, eu não sei qual é a política do CGNAT, ou seja, quanto tempo você vai ter que colocar dentro da tua infraestrutura algum script, alguma coisa que verifique a tua conectividade lá com esse serviço que você contratou numa AWS, Google e tantas outras, porque pode ser que no decorrer a tua conectividade caia e quando ela volte pega um IP diferente. Então aí a abertura de túnel que você fez não vai funcionar. Então você tem que ter talvez um scriptzinho que fique rodando e sacando se o túnel está de pé. Caiu o túnel, ele abre o túnel de novo. Sacou? É um monte de engenhoca. Talvez seja mais fácil você contratar um serviço e colocar o servidor web lá nesse serviço, entendeu? Para não depender Sim. Uma dica que eu não sei se você conhece, que tem o ngrok, que ele faz justamente isso. Você está... Conheço. Sim, eu conheço o ngrok, só que ele fica só por 7 horas o túnel. Aí você tem que atualizar o túnel e eu sei lá. Então, tem vários serviços que por 7 horas porque você não está pagando nada por isso, não é? Exatamente, mas aí se você refizer o túnel, você tem mais 7 horas. Então, mas tem vários outros que podem oferecer um serviço de tunelamento o tempo inteiro, desde que você pague por ele. Entendeu? Então tem as... Eu vou dar uma pesquisada então.
Tem as várias possibilidades, né? Então, depende muito da demanda que você tenha. Quer dizer, se você precisa realmente de uma hospedagem, você pode contratar um serviço de hospedagem. Se você precisa realmente ter esse intermediário para fazer várias coisas, você pode contratar ou uma máquina virtual, ou hospedar uma máquina física num provedor, coisas desse tipo, colocation que chama, né? Hoje em dia a galera usa mesmo máquina virtual. Então, você pode ter uma máquina virtual que vai ter conectividade e tudo para você poder fazer esses serviços. Ah, não, o que eu preciso não é tão importante assim. Ah, legal, então você pode também contratar um serviço de tunelamento para poder fazer essa forma, né? Então tem 1000 formas dependendo da necessidade que se tenha, né? E quanto se está disposto a pagar, né? Essa aqui é a história. É claro que se você tiver um provedor que forneça IPv6 sem restrições, você consegue fornecer um nome ou o teu próprio IPv6 e a partir daí ter a conectividade, né? Aqui no Brasil, em particular, a gente tem um bocado de restrições, os provedores ficam fazendo um monte de restrições, tem um monte de medo, né? Porque vai ter gente, por exemplo, que vai colocar uma máquina Windows, por exemplo, direto no IPv6, e aí, em tese, alguém vai poder acessar esse IPv6 $C, por exemplo, dependendo de como tiver a configuração dessa máquina Windows, e acessar todo o HD da máquina Windows. Então, acho que eles ficam com receio dessas coisas e tal, e vão fazendo bloqueios, né? Aqui a gente testou a porta 22, achei interessante, porque já teve um período, talvez fosse na outra operadora que eu usava, que a porta 22 era bloqueada. Eu tinha que, para poder fazer essa conectividade, usar uma porta diferente, né? Redirecionar para 22, por exemplo, da minha própria máquina, mas usando uma porta diferente. Foi bom saber que não está bloqueado a porta 22 aqui no meu provedor. Obrigado, Vivo. Na Claro, que hoje é NET, quer dizer, que antes era NET e hoje é Claro, também é liberada. Porta 20. Na verdade, a minha experiência diz que não depende exclusivamente do provedor, depende de região. Tem alguma região que é de um jeito, tem outra região que é de outro jeito, vai variando de lugar para lugar, né? Mas o papo tá bom, galera, mas eu acho que se não tiver nenhuma dúvida aqui, a gente já está 1h17, para não ficar muito longo para o pessoal que vai ver na internet. A gente não precisa terminar instantaneamente o papo, mas se ninguém tiver dúvida, eu vou encerrando aí. Dá tempo para uma duvidazinha rápida, para a gente não encerrar ainda, mas... Parece que Pro Luiz, segundo ele falou... termina, né? Desculpa, Joilton, falamos ao mesmo tempo. Pro Luiz, tá tudo bem, ele não tem dúvida agora. Diga, Joilton. Não é porque na última apresentação surgiu um monte de dúvida depois, né? Pois é, então. O pessoal fica com dúvida depois, aí as dúvidas não são gravadas, né? Embora tenha dado problema, né, na gravação. Mas, enfim, a gente corre esse risco. Tudo bem, Arthur? Então, a última, rapidinho. Manda lá. Eu vi lá no grupo, que você mandou a imagem, né, do Tira Dúvidas. Certo. Queria saber que software que tu usa para fazer a edição da imagem. Eu uso, para aquela imagem que você viu ali, eu uso uma coisa muito bacana chamada LibreOffice. Você fez um LibreOffice? Ué, vamos abrir aqui o LibreOffice. Não sei de que imagem você está falando. Vamos ver se é essa aqui. Aqui você não mandou no grupo que você usa de thumbnail do Tira Dúvidas. Vamos lá. Não sei se você está falando. Eu vou abrir aqui o meu documento do Tira Dúvidas. Ah, tá. Entendi. Isso, agora eu entendi como é que se faz. Tá aqui, tem essa aqui e tem essa aqui, que foi o que eu mandei no grupo. Exatamente. É um slide de uma apresentação. Aí eu venho aqui, clico em exportar. Na verdade, tem um vídeo que eu mostro todo o meu fluxo de trabalho, tá? Recomendo que você assista, né? Que é meio que um making off do vídeo que eu gravei de fim de ano do ano passado, né? Mas aí eu venho aqui, mando exportar, e com esse exportar em HTML, ó, o que o LibreOffice faz? Além de criar vários HTMLs aqui que eu não uso, né?
Vamos lá, eu exportei, ó, deixa ele criar aqui, beleza, sobrescreveu tudo que tinha aí. Aí olha só, eu vou voltar lá para o terminal, e no meu terminal a gente vai olhar aqui, ó, hack, kvb, curso, tira dúvidas 9, você vai ver que ele gerou agora. Eu vou apagar aqui tudo que é arquivo thumb e HTML, ó, mas ele gerou aqui os PNGs. Então, se eu olhar aqui com o EON, esse PNG aqui, que é o IMG 1.0, tá lá, ele gerou a partir do... Ele vai abrir numa outra tela aqui, eu vou clicar para ele mostrar, ó, tá lá, ele gerou esse thumbnail aqui, a partir da imagem do slide. Muito bem, entendi agora como é que Isso aí, funciona. é bem tranquilo. Se você está interessado nisso, dá uma olhada nesse vídeo, que eu mostro todo o fluxo de trabalho, como é que eu faço para funcionar aqui com o OBS e tudo mais. Beleza? Surgiu uma. Beleza. Manda aí, Júlio. Vamos lá. Eu instalei o Debian, né? Aí tá tudo instalado. E na hora dos programas essenciais, vamos supor, estou estudando ciência da computação. Aí eu tenho que instalar um programa para simular, para criar software, né? A parte do Android, o Studio eu consigo instalar a partir do site. Mas vamos supor, se for um que não tem, um software qualquer. Entendi. A minha dúvida é assim, que o movimento, o software livre, se tem alguma loja exclusiva que eu posso ir direto, porque pesquisando na internet, a gente fica perdido, né? Tem tanta informação, e às vezes tem informação que leva para o caminho errado. Entendi. Olha Entendeu? só, pode falar. Pode falar, já sei botar no mudo aqui, pode ir. É o seguinte, eu recomendo para todo mundo, e quem está acompanhando as minhas aulas já deve ter ouvido isso inúmeras vezes. Eu recomendo o uso dos programas que estão nos repositórios da distribuição que você usa. No caso do Debian, dos repositórios do Debian. Por quê? Porque fazendo isso, você tem toda uma garantia de integração entre tudo que você tem instalado, né? Que não vai ter problema de funcionamento de um com o outro. Você tem garantia na qualidade daquilo que você está usando, porque passou pelo crivo, né? Pelas políticas, pela tecnologia que a tua distribuição implementa. Então, primeira recomendação é sempre usar os softwares que são distribuídos pela sua distribuição. E eu tenho certeza que com o Debian tem... se não tem exatamente um determinado programa que eventualmente você queira, tem outros tantos para fazer a mesma coisa. São mais de 60 mil pacotes. Ah, não, mas não tem de jeito nenhum e eu preciso usar, então não tem. Muito bem. Quando não tem, aí você já sabe que está perdendo um tanto de integração com o teu sistema. Mas, eventualmente, a necessidade pode fazer você ter que perder essa integração. Então, o que você pode fazer? Vamos lá em ordem, talvez, de facilidade. Uma forma é você acessar o site do desenvolvedor daquele programa, né, e ver se ele disponibiliza um programa no formato de pacotes da distribuição que você usa. No caso do Debian, no formato DEB. Então, se o fornecedor fornece também um pacote DEB, você pode baixar esse pacote DEB e, através do DPKG ou do apt, instalar esse pacote DEB. Como você, dessa forma, você está instalando um pacote separado e você não tem a garantia dessa integração, pode ser que você precise instalar outros pacotes que são necessários para esse que você quer usar funcionar, e aí você vai poder instalar diretamente da distribuição. O que acontece quando a gente instala um pacote de fora da distribuição é que, eventualmente, alguma coisa atualiza na distribuição que é incompatível com esse pacote. E aí você vai ter problemas, porque como a tua estrutura de pacotes apt é integrada, o apt vai te dizer, olha, eu não consigo atualizar tal pacote, porque ainda existe um pacote, esse que veio de fora, que precisa de uma outra versão da biblioteca tal que foi usada por esse pacote de fora que você usou. Como é que você resolveria isso?
Poderia remover esse pacote e baixar uma versão mais recente, mais apropriada para a versão que você está usando. Então, você sempre vai ter que ter cuidado com esse tipo de coisa. Pode acontecer também de você baixar um pacote Debian de um determinado programa e não conseguir instalar na tua versão de Debian. Por quê? Porque esse pacote precisa de uma biblioteca que está numa versão diferente da versão disponibilizada pelo Debian na versão de Debian que você está usando. Então você que tem que sair cuidando dessas condições. Outra forma possível, mas que eu não recomendo, usar um repositório de terceiros, usar um repositório inteiro que já vão ter os pacotes disponíveis para uma determinada versão do Debian ou da sua distribuição. Por que eu não recomendo? Não recomendo porque você, de novo, abdica da integração da sua distribuição. Qual é a outra forma, e além de colocar alguns problemas de segurança aí envolvidos nisso, né? Qual é uma outra forma? Uma outra forma, que inclusive a gente tratou disso, o Arthur está aí de prova, no começo dessa aula de Tira Dúvidas, né? A gente tratou disso, que é você baixar o código-fonte do programa e compilar você mesmo o programa para você. Então, a gente tem essas possibilidades todas. Certo. Então, na verdade, seria um planejamento, né? Tudo depende do que você queira, e aí você precisa analisar essa estrutura. O Arthur fala aqui no chat que ele vai embora. Eu vou deixar o boa noite, porque depois ele vai ver talvez o restante da aula. Ele agradece as explicações, diz que elas foram ótimas. E aí na semana que vem a gente se vê de novo aqui numa aula, viu, Arthur? Diga lá, Joilton. Pois é, eu acho que é um ponto-chave que a maioria às vezes fica, até às vezes, meio frustrado porque não consegue funcionar, né? Aí, então, Joilton, na verdade, assim, essa frustração, ela costuma advir da seguinte questão. Muita gente, quando começa a usar um sistema operacional GNU Linux, por diversas razões, e é natural que até um certo momento isso ocorra, especialmente se você ainda não assistiu às aulas do curso GNU Linux com o professor Cretil, é imaginar que o GNU é uma outra versão de Windows e que as coisas funcionam do jeito que funcionam no Windows, né? O Windows é um sistema operacional que não tem a ideia da colaboração. Então, é a ideia da competição. Então, como é que as coisas funcionam lá? As coisas têm um modo de funcionamento. As pessoas, para usarem programas, saem entregando toda a sua máquina para um executável feito por alguém que ele não tem necessariamente confiança, que não fez nenhuma verificação. Então, é todo um paradigma diferente. Quando a gente chega num GNU que usa uma distribuição, o conceito é completamente outro. É um conceito de colaboração, é um conceito de um sistema que usa coisas compartilhadas, para que nem todo mundo precise ficar inventando a roda toda vez. Então é um paradigma diferente. Então essa frustração, a meu ver, vem muito de tentar implementar num GNU o mesmo paradigma que se usava no Windows. Aqui o paradigma é outro. Então, as coisas funcionam de maneira diferente, mas mais do que isso, o paradigma é outro. Tentar fazer a mesma coisa, tentar encontrar os mesmos programas no GNU que era usado no Windows, não é a forma mais adequada. Então, qual é que eu considero a forma mais adequada? A forma mais adequada é assim: você usava um programa A para fazer uma atividade qualquer que fosse no Windows. O que é que você tem que fazer? Você não deve procurar pelo programa A no GNU. Não deve procurar como fazer para funcionar o programa A no GNU. Não, não é essa a forma. A forma que você deve fazer é como é uma boa forma de, no GNU, fazer a atividade que eu fazia com o programa A. Aí alguém vai te dizer, olha, tem o programa C, tem o programa D, tem o programa E, tem o programa F, você pode fazer assim, sabe? Então você vai descobrindo como é que você faz, usando o software livre, usando o GNU, para fazer aquela atividade que outrora você faria com o programa A, usando outro sistema operacional. Sacou? Então, essa mudança de paradigma é que é causadora, muitas vezes, de frustração. Se você, ou qualquer um
ou qualquer uma que nos veja e assista aqui pelo YouTube ou outra mídia. Tiver interessado em entender isso, a gente tem aqui 30 e tantas aulas, mais tutoriais e tira dúvidas que, de certa forma, vão explicando todo esse conceito, né? O conjunto do curso explica o que é o projeto GNU, explica o que são pacotes, explica todas essas estruturas para ficar claro de entender esse paradigma. O paradigma de se usar uma distribuição GNU Linux, como é que as coisas funcionam, para não ter frustração e mais do que não ter simplesmente não ter frustração, para ter domínio, né? A proposta aqui do curso é justamente poder fazer uso de um sistema operacional GNU na sua distribuição Debian com segurança, com firmeza, né? Tendo controle sobre a máquina. Perfeito? Perfeito. Eu assisti as aulas todinha, né? Depois vou vou começar um período novo agora na faculdade, depois eu vou rever novamente, que tem muita informação boa. Ah, muito obrigado. Aprendi muito. Eu já usei, como eu falei para você antes, já tinha instalado outras vezes, mas agora, no momento agora, eu estou instalado no HD externo, né? Estou rodando no HD externo aqui para não formatar a minha máquina. Eu vou ter aula, né? Mas por que não está na tua máquina de verdade? Hã? Por que não está instalado no HD da tua máquina mesmo? Fiquei ainda meio com medo de fechar a janelinha, né? Não, tudo bem. Você pode fazer dual boot. Na aula de instalação aqui eu mostro como fazer dual boot. Não, o dual boot eu sei. Eu instalei no HD, tá no HD externo, tá rodando normal. Não, roda perfeitamente. É claro que dependendo do HD externo que você use, dependendo de como... SSD. Mas você conecta ele a uma porta USB 3 ou USB 2. O fato de ser SSD, na verdade, não importa muito, viu? Porque o limite não está na velocidade do SSD, mas na velocidade de comunicação entre o HD e a sua máquina, que eu não sei qual é. Tem várias formas de fazer comunicação. Mas comum é o USB 3 de preferência, já tem um funcionamento que eu acho que é bastante satisfatório, né? É claro que se você estivesse rodando num disco SSD dentro da sua própria máquina, a velocidade de leitura e gravação no disco seria bastante superior e, portanto, a performance geral do sistema poderia ser melhorada significativamente, né? Mas tudo bem, só estou sugerindo para você eventualmente poder ter essa experiência de uma forma performática melhor, né? Mas é isso aí. Não, mas meu nível, depois que eu vi as tuas aulas, aumentou mais ainda, porque eu tinha só um básico, sabia instalar um programa PT, detalhes de configuração de rede, gostei muito. Parabéns pela proposta. Legal. Então, com essa, a gente vai encerrar a aula de hoje aqui. Eu vou fazer aqui as minhas lembranças, né? Dizendo que se você está curtindo aqui as aulas, gostando do curso, você pode nos apoiar, deixando o seu joinha, compartilhando. Se você quiser nos dar um apoio financeiro, ele pode ser feito aqui, lendo os QR Codes ou olhando aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser participar, venha participar aqui conosco. A gente tem um grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Afora isso, você consegue me encontrar em algumas mídias sociais por @Creteu. Se você tiver dúvidas, entre em contato lá no grupo. Tem eu e tem também uma porção de gente que colabora lá, colabora voluntariamente, né? Alunos aqui do curso ou colaboradores aqui do curso, porque a ideia do grupo, assim como do curso, é compartilhar conhecimento, não é de um para N, de mim para os outros. Não, é de N para N, né? Então, todo mundo que participa no grupo tanto para aprender alguma coisa, como para também ensinar, né? A ideia do grupo é servir de ponte para que pessoas se encontrem, para que pessoas troquem informações e a gente vai formando essa comunidade, crescendo e ajudando mais gente aprendendo, que é o que eu acho que é bem bacana. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de Tira Dúvidas. Quero lembrar que toda quinta-feira, às 19 horas, vamos passar aqui o endereço, toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no Jitsi, ao vivo, para quem puder e quiser comparecer, é o meet.jitsi.si/curso GNU. Se você hoje não pôde, quem sabe você possa na próxima semana. Então, logo eu termine de fazer essa gravação, eu vou aprimorar aqui, ver se deu tudo certinho, para poder subir isso para o YouTube e para outros
e para outras fontes de vídeo que a gente usa também, para ficar disponível para quem não pôde vir aqui conosco. Então, um abraço e até a próxima aula, se tudo correr bem. Até lá!